Bom dia, meus amores. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre os fungos, tá? Vamos dar continuidade às atividades que já estamos falando, tá bem? Dos micro-organismos, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os fungos, que esses seres estão presentes no nosso meio, tá? E são bem presentes mesmo, tá bem? A gente vai saber um pouquinho o que são os fungos, tá? A sua importância e que nem todos vão ser maléficos, tá bem? Para a nossa vida. Os fungos, eles vão ser seres vivos e eles vão ter tamanhos variados, tá? Eles podem ser formados por uma única célula, que são seres unicelulares, ou também por várias células, que são seres pluricelulares, tá? Os seres unicelulares, vamos ter o exemplo das leveduras, e dos pluricelulares, nós vamos ter os exemplos dos cogumelos, tá? Que são aquelas, vamos dizer, eles não são plantinhas, mas eles se assemelham a plantinhas que que podem ser encontrados no tronco das árvores. Geralmente eles estão no tronco das árvores, tá bem? Existem milhões de espécies de fungos que estão catalogados, tá bem? Esses seres vivos estão presentes em diversos ambientes, mas se proliferam rapidamente em ambientes onde são ambientes mais quentes e com muita umidade, tá? Com a umidade elevada. O vento é um grande aliado para espalhar seus poros, que é uma estrutura com função de reprodução para os outros ambientes, formando assim novos indivíduos, tá bem? Então, é por essa parte, através do vento, é que os fungos vão se gerar em qualquer ambiente. Mas qual vai ser qualquer? Não, tem que ser ambientes mais quentes, tá? E úmidos. Esses são os ambientes favoráveis para a proliferação, para o crescimento dos fungos, tá bem? Os fungos, eles não são capazes de se reproduzir. Aliás, eles não são capazes de produzir o seu próprio alimento. Para isso, eles precisam de outros seres para se alimentar, tá bem? Na natureza, geralmente, eles vão se alimentar de quê? De restos de animais e de restos de vegetais mortos, tá bem? É por isso que quando a gente vai a algum canto e vê aquele animal que foi morto, às vezes acontece algum acidente na estrada, ele está se decompondo. Ali vai ter presença tanto de bactérias como de fungos também, tá bem? Geralmente eles vão se alimentar desses restos de animais, tá certo? Esses seres vivos, eles são frequentes, eles são associados ao apodrecimento das frutas, tá? Quando eu pego uma fruta, ela vai passar por um processo, tá? Ela do verde, ela vai se amadurecer, tá? E com o tempo essa fruta vai começar a aparecer manchinhas escuras, tá bem? Fazendo com que ela acelere o processo de apodrecimento. Aquelas manchinhas escuras geralmente são os fungos, tá? Algumas espécies de fungos podem causar doenças, tá bem? Nos seres vivos, assim como nós também, não só em animais, mas também nós também podemos ter doenças causadas por fungos, certo? E essas doenças comumente são chamadas de micose, tá? O termo micose é o nome dado às infecções causadas por esses fungos. Eles vão afetar tanto a pele, as unhas e até mesmo nossos cabelos, tá bem? O nosso cabelo. E como é que eu posso pegar esses fungos, fazer com que se eu possa pegar essa doença? Principalmente andando descalço, usando roupas úmidas por muito tempo, compartilhando alicates, lixas de unha, não enxaguando bem e também não secando a pele, tá? Corretamente. Utilizar piscinas e saunas públicas, tá? Todos esses ambientes, eles podem conter fungos. É por isso que quando às vezes eu tomo banho de piscina, eu vou criar micose, tá? Essas micoses, elas são de origem elas têm de origem principalmente de fungos, tá? Que são tratados muitas vezes com antibióticos ou com pomadas, com pomadas fungicidas, tá bem? Que vai acabar com esses fungos. E como é que eu posso verificar aqui? Na figura abaixo, a gente vai verificar algumas dessas micoses, tá? Aquela coceirinha que dá no nosso pé, devido a gente passar muito tempo com o pé descalço em locais úmidos, a gente vai ter aquela chamada frieira, tá?
A frieira nada mais é do que uma infecção gerada por fungos, tá bem? Nós vamos estar podendo, vou aqui também ver, há uma micose que foi dada na unha, tá bem? Esses locais que a gente tem, que a gente mal limpa, que às vezes a gente toma banho e não seca direito, eles são locais bem favoráveis para a criação de fungos, tá? Nossa unha do pé, que muitas vezes está lá embaixo, a gente não tem aquele cuidadozinho, então ela realmente ela pode se ser contaminada, tá? Podendo pegar alguma doença à base de micose, tá bem? E a gente também pode pegar aquelas micoses da praia, que é o famoso pano branco, que é as manchinhas brancas na pele, tá? Essa também é uma micose causada por um fungo. E é a candidíase também. Todas essas doenças que eu acabei de falar, elas são tratadas tanto com antibióticos ou com antifúngicos, tá bem? A gente vai ver também algumas doenças que vão causar a nossa parte mais interna, tá? Nós vamos ter uma doença que é aspergiloma. Aspergiloma é o quê? É uma doença que é causada para a inalação de fungos, tá bem? E ela pode ocorrer também em pacientes imunodeprimidos, em pacientes que vai ter a sua imunidade baixa, ou seja, ela não está com o seu sistema imunológico bem reforçado. Então, faz com que a gente possa adquirir algumas doenças, tá? Que às vezes a gente acha que nem existe, tá bem? E essa doença, quais são os sintomas que ela pode causar? Olha só, vão nascer fungos, tá? Bom, a gente vai inalar a questão dos fungos, eles vão acarretar lesões, tá? Vamos dizer que são pequenos ferimentos nos nossos pulmões, tá bem? E vão trazer alguns sintomas, tá? Como é uma doença, qualquer doença vai trazer sintomas para mostrar para você que o seu corpo não tá bem. E quais são esses sintomas, tia? A gente pode ter tosse, falta de ar, catarro com sangue, quando a gente vai tossir, vai sair um pouco de secreção. Aquele secreção, aquele catarro, ele pode vir acometido com sangue, ou seja, vem com um pouquinho, por coisinhas de sangue. Perda de peso e a febre. A febre realmente é um sintoma onde vai mostrar que o nosso organismo ele está ficando doente, que lá dentro tem um intruso, tá certo? Então, essa doença realmente é uma doença muito séria, tá? Provoca dores, principalmente porque o nosso pulmão, que é a parte onde a gente nos ajuda a respirar, ela está ficando doente, ela está sendo, vamos dizer assim, invadida pelos fungos. Esses fungos, eles são o quê? São bons ou ruins? São maléficos, tá? São muito ruins, porque está causando doença e está fazendo com que eles, como eles não são ali do pulmão, então eles não deveriam estar ali, tá bem? Mas também só vai ter fungos ruins, tia, para o meu meio, só vou encontrar esses fungos que me fazem mal. Não, a gente vai também encontrar algumas espécies de fungos que são muito bons, tá? São benéficos. Alguns deles fazem parte da nossa alimentação, tá bem? Como algumas espécies de cogumelos, tá bem? Mas assim, eu encontrei um cogumelo na floresta, eu fui na casa da minha avó, aí é um sítio, e lá eu encontrei um tronco caído, lá tinha uns pezinhos de cogumelo, eu posso comer? Não. Nem todos os cogumelos eles são comestíveis, tá? Algumas espécies eles podem ser sim comidas, tá? Mas outras não. Como é que eu posso saber disso? Na verdade, a gente não tem como saber, tá? Essas espécies elas são catalogadas, então eu teria que estudar para me ver quais são os cogumelos que eu posso comer. Para segurança, é melhor nem tocar neles, tá certo? Porque alguns cogumelos eles também são venenosos, tá? Vão ter toxinas que podem provocar alguma alergia, tá? E outros fungos são usados os nossos outros fungos podem ser usados também na nossa alimentação, para ingerir, não, para produzir os alimentos, tá? Eu falei anteriormente sobre a levedura de cerveja, a levedura, tá? Esses fungos que são leveduras. As leveduras, elas são utilizadas na produção de pães, tá? E como que ela é usada para a produção de pães, tá? Esses fungos, eles vão realizar um processo chamado de fermentação, fazendo com que a massa do pão ela possa crescer, aumentar de tamanho, tá certo? É por isso que às vezes nós comemos aqueles pães com a casca bem crocante ou bem macio. Então,
Para isso acontecer, é como se o fungo fosse um fermento, certo? Vamos pensar dessa forma. O fungo ele vai ser um fermento onde vai fazer com que o pão cresça, certo? Aí o que é que acontece durante esse processo de fermentação? Olha só, e os fungos eles vão liberar gás carbônico, que faz com que o pão cresça, certo? Os fungos eles podem também exercer uma importante função no ambiente. Que função é essa? Lembra do que eu falei que às vezes acontece acidente com alguns bichinhos na estrada ou na floresta, tá? Então, qual é a função dele? Tanto ele como as bactérias, eles vão estar associados, tá? No processo de decomposição dos animais, dos vegetais, fazendo com que aquele ser que já não tem mais vida, ele possa ser reciclado, trazendo os nutrientes que lá estavam com ele voltando para o solo, fazendo que assim aconteça a nutrição de quem? Das plantas, já que as plantas tiram seus nutrientes do ambiente, tá? Do solo. Olha só, a presença de alguns cogumelos, tá? De alguns fungos agora nos troncos das árvores, como eu havia dito, olha só. Nessa árvore aqui, ela vai estar cheia de fungos, olha só, dos cogumelos, tá certo? Aqui nós vamos ter também outro exemplo de cogumelos. Alguns podem ser comestíveis. Qual é o que eu posso comer? Existe um cogumelo que eu utilizo, tá? Para me fazer molhos, mas isso eu posso encontrar no supermercado, tá bem? Então é mais seguro eu comprar no supermercado porque aquele cogumelo que ali está, eu sei que eu posso comer, então ali não me fará mal. Mas eu tenho que verificar sempre a validade, tá certo? E se a embalagem também não está danificada, tá? Todos os alimentos que eu vou comprar, eu tenho que verificar isso, tá bem? Tanto a validade como se a embalagem está totalmente intacta, se ela não está amassada, se ela não foi perfurada, para não ter a presença de micro-organismos maliciosos, aqueles micro-organismos que vão fazer coisas ruins dentro do meu organismo, tá certo? E aqui um exemplo, tá? Um exemplo de fungos também, tá certo? Esses fungos, estão se proliferando. E dá para me ver aonde, tia? Que são tão pequenininhos no microscópio, tá bem? É um fungo que dá para ser visualizado no microscópio, tá? Olha só, a gente vai agora resolver os exercícios que estão propostos para nós, tá certo? Os exercícios que estão propostos para nós vão estar na página, tá? Na página 36 e 37, tá bem? Vamos resolver esses exercícios de acordo com o nosso texto que nós acabamos de ver, ok? Então, bom estudo, tá? E até a próxima aula de ciência, tá bom, amores?